Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só? E ninguém contigo? Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando, dando sabedoria, e que nós possamos aprender, Senhor, como usarmos essa palavra de maneira prática, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, só para relembrar os irmãos, na palavra passada, Jonatas e Davi reafirmam a sua aliança. Aí Jonatas intercede junto ao seu pai por Davi e quase é morto por Saul com uma lança. Aí, conforme o combinado, Jonatas avisa Davi que corria risco de vida e eles, a partir dali, vão se separar, cada um para o seu destino. E Davi foge sozinho, sem ninguém, sem suprimento, sem comida. E quem ele vai procurar? Ele vai procurar o sacerdote Aimeleque. Veja que interessante, esse sacerdote, ele é bisneto do sacerdote Eli. É uma coisa bem interessante, porque Eli teve o sacerdócio correto, porém falhou na educação dos seus filhos, Hofni e Finéias, e os dois foram mortos. E aí o que acontece? Foi lançada uma maldição sobre a casa de Eli, uma maldição dada por Deus, de que não haveria mais anciãos servindo a Deus. Curiosamente, Aimeleque, ele é um sacerdote, e pelo que a Bíblia mostra, ele é um sacerdote extremamente cuidadoso. E veja que interessante o que acontece. Com a chegada de Davi, Aimeleque, ele se assusta, ele fica apreensivo. Olha o que o versículo 2 nos diz. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou a um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. O que acontece? Aimeleque pergunta a Davi: o que trouxe você aqui? Veja, Davi era uma figura nacional. Mas nós não podemos esquecer que Davi era uma máquina de guerra. Davi era um matador. Entendeu? Então o que acontece? Aimeleque, provavelmente, eu estava vendo alguns comentaristas bíblicos falando, ele vive a sua vida debaixo da sombra da maldição dada por Deus. E a seriedade de Aimeleque no sacerdócio mostra que ele temia a Deus. Ao temer a Deus, ele sabia que num determinado momento poderia acontecer uma tragédia sobre a sua vida. E aí, dentro disso, ele vai receber Davi e pergunta. Só que aí Davi faz uma coisa extremamente curiosa, que é muito difícil para muitos crentes. Davi mente para Aimeleque. Davi fala que Saul enviou ele num assunto secreto, e Davi fala que os homens que estavam com ele, foi combinado um lugar para eles se encontrarem. Por que Davi faz isso? Existem várias suposições. A principal, a que eu concordo, ele faz isso para proteger a vida de Aimeleque. Entendeu? Eu até vi alguns pregadores essa semana querendo traçar uma crítica. Aí cada pregador dará contas de si a Deus. Eu entendo que a lei tem princípios. E se for para a preservação da vida, eu creio que vale a pena você esconder a verdade. Entendeu? Nesse caso, eu acho que aquele famoso teste que eu falo, você está no portão da sua casa, uma pessoa entra correndo para se esconder, e vem um matador com o revólver na mão e fala: você viu fulano?
Aí você vai abrir o portão e falou, eu vi, acabou de passar aqui, eu sou um crente, eu sempre falo a verdade. Aí a pessoa vai lá, descarrega a arma e mata a pessoa. Eu creio que isso não é bíblico. Eu creio que o bíblico é falar, olha, vi sim, virou a esquina aqui, passou correndo lá para cima. Se você correr, você pega. Entendeu? Eu faria isso. Entendeu? Agora, apenas nesse caso, eu não posso pegar um princípio de exceção da Bíblia e transformar em regra. Por quê? Porque o único lugar da Bíblia onde o diabo é chamado de pai, ele é chamado de pai da mentira. E a mentira é uma coisa muito séria. Inclusive, um dos mandamentos do Decálogo é: não darás falso testemunho. Porque é coisa muito séria. Então, esses princípios, eles são exceções. Mas a gente percebe claramente aqui Davi tentando proteger a vida de Aimeleque, sem querer colocar Aimeleque na sua encrenca. Amém? Amém. E aí o texto continua, versículo 3. E agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, porque eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Até aqui. Veja, irmãos, nós temos que entender que a vida era diferente naquela época. Não havia comida abundante como tem hoje. Hoje, se você tiver dinheiro, você entra no mercado e você compra comida, você abastece sua casa. Basta ter dinheiro. Naquela época não era assim. Imagina, é um sacerdote, é uma figura pública, e a única comida que ele tinha em casa eram os 5 pães que eram oferecidos no altar. Essa passagem é citada por Jesus. Quando Jesus está curando no sábado, fazendo aquelas coisas que para os fariseus desrespeitava a lei. Jesus chama essa passagem, colocando o quê? O princípio de manutenção da vida através da alimentação, acima do princípio do pão ser consagrado apenas para sacerdotes. Novamente, nós percebemos a essência da lei em prioridades. Entendeu? E aí o que acontece? O sacerdote Aimeleque pergunta, mas se pelo menos os homens tivessem sem ter relação sexual com suas mulheres? Essa passagem aqui é importante, porque existe um ensino mentiroso num falso cristianismo de que a relação sexual ela é impura. Na verdade, a relação sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus, para ser praticada de maneira bíblica. O que está acontecendo aqui? O sacerdote Aimeleque está buscando o mínimo de consagração. Na cabeça dele havia uma tropa de soldados escondida esperando Davi. Ele não sabe que aqueles soldados não existem. E por que a questão da relação sexual? Porque pela lei de Moisés, quando havia o contato com o sêmen masculino, o homem poderia se tornar ritualmente impuro naquele dia. Então você percebe o zelo de Aimeleque no seu sacerdócio. Você percebe que ele era um sacerdote correto por causa desses detalhes. Aí Davi vem com uma informação maravilhosa. Ele fala, olha, esses pães eles eram consagrados, mas a hora que foi trocado pelo pão novo, virou pão comum. Um argumento extremamente forte. Aí o que acontece? Aimeleque dá os 5 pães para Davi.
Entende? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Davi está lutando por sua sobrevivência. Aqui não dava tempo de caçar, Davi não tinha armas, não tinha alimentos, ele saiu corrido, entendeu? Foragido de Saul. Davi aqui é um homem desesperado, lutando pela sua vida. Amém? Amém. Aí a narrativa continua, versículo 7. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Veja que interessante, gente. A Bíblia faz a citação desse Doeg. Mais à frente, esse Doeg, que era de Edom, ele era um não-judeu. Ele vai realizar uma chacina, tanto com os sacerdotes de Aimeleque, como com o povo de Nob. O que acontece? A Bíblia cita esse homem. É o tipo da pessoa errada no lugar errado. Nós já vamos falar dele. Esse homem aqui é um assassino. Uma pessoa sem escrúpulos. Capaz de realizar uma das maiores atrocidades que vai ser citada no Antigo Testamento. Por isso que ele aparece aqui de maneira isolada. O escritor bíblico está fazendo uma ligação dos fatos, um relato. E a narrativa continua no versículo 8. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dama. O que acontece? Pela providência de Deus, a espada de Davi está guardada a espada de Golias está guardada naquele lugar. E Davi sabe da qualidade das armas dos filisteus. Lembram? Israel não dominava a siderurgia. Os filisteus dominavam a siderurgia. As armas dos filisteus eram muito mais fortes. Essa espada de Golias foi feita sob medida para ele. Era uma arma de última geração. E pela providência de Deus, Davi consegue resgatar aquela espada. Através dela, ele iria livrar sua vida em vários momentos daqui para frente. É interessante o seguinte: Davi está numa emergência. Deus provê a estratégia, ele vai atrás de Aimeleque. Deus provê o alimento, Aimeleque dá 5 pães. Deus provê a arma, a melhor arma da época, a espada de Golias. O que você percebe? O tempo todo, Deus guiando a Davi. Nós temos que entender que Deus é um Deus de decreto. E quando ele decreta alguma coisa, nada vai faltar para que se cumpra aquele decreto. Nada. É assim que Deus trabalha. Entendeu? Ele capacita os escolhidos. Mas a narrativa vai continuar, versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia, de diante de Saul, e foi a Ax, rei de Gate. Porém, os criados de Ax lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Gente, olha que interessante. A espada que Davi estava portando era de Golias. Golias era natural de que cidade? Gate. Para onde que Davi foge? Foge para a corte de Ax. Que lugar? Cidade de Gate. A Bíblia não cita o porquê. Nós não sabemos.
Mas a Bíblia nos mostra aqui uma atitude errada de Davi. Davi, o homem prudente em todas as suas campanhas, o homem que sempre que portava, marcado pela prudência, pela sabedoria, pelas estratégias corretas de guerra, comete um erro. Provavelmente, eu vendo o trabalho de alguns comentaristas, eles acham o seguinte, que Davi imaginou o seguinte: se eu me mandar para a terra dos filisteus, Saul não vai ter como entrar na terra dos filisteus e me capturar. Só que ele comete um erro no qual ele corre risco de vida. Por quê? Porque os criados de Ax, eles olham Davi e denunciam para Ax, falando, olha, esse Davi, que as mulheres cantavam música, matou 10.000, ele é um dos reis de Israel, daquela maneira um príncipe, entendeu? Um valente, um guerreiro. E olha o que vai acontecer, algo muito bizarro. Versículo 12. E Davi considerou essas palavras do seu ânimo, e temeu muito diante de Ax, rei de Gate. Por isso, se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Ax aos seus criados, eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a esse, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha que interessante. Davi mente novamente. Davi era louco? Não, mentiu. Por quê? Para preservar a sua vida. Novamente, nós vemos que a Bíblia não faz um juízo de valor. Apenas relata o fato. Só que entenda, quando Davi se fingiu de louco, naquela época, parece que havia uma tradição de não se fazer mal aos loucos, por eles serem irresponsáveis. Aí Ax fala, olha, vocês me trazem mais esse maluco, é mais um para me sustentar. É mais um para me alimentar, é mais um para me cuidar. Por isso que Davi se fez de louco. Se a cultura do povo fosse outra, não adiantaria nada Davi se fingir de louco. Mas, de maneira astuta, de maneira perspicaz, Davi se finge de louco. E consegue escapar das mãos de Ax. Isso deixa muita gente desconcertada. Como que Deus, na sua soberania, autorizou Davi livrar sua vida através de uma mentira? Veja, assim que Deus determinou. Não devemos questionar o Senhor. Na verdade, eu acho até, meu ponto de vista, a primeira vez que eu li essa passagem, eu achei sensacional. Eu achei maravilhosa, talvez porque eu tenho um sentido muito prático da palavra, entendeu? Agora, novamente, o que nós temos aqui? O princípio de preservação da vida superior ao princípio de falar a verdade sempre. Entendeu? Davi está lutando por sua vida. É compreensível. Entendeu? É compreensível. Vamos supor que um dia aconteça um agito popular aqui na rua. E de repente um grupo querendo defender o Corinthians. E todo mundo que não é corintiano, eles batem. O que você vai fazer? Vai pegar a bandeira do Corinthians e botar na porta. Timão, bandeira do Caracas. Entendeu? É isso que você vai fazer. É uma artimanha para proteger sua vida e da sua família. Entendeu? Não podemos ser inocentes. Da mesma maneira, se você está realizando um negócio e você vê que você está correndo um risco, aquela pessoa vai te ameaçar,
e que você vai falar algo que você vai ser prejudicado, para não ser prejudicado, você fica quieto, para proteger a sua integridade física e da sua família, você fica quieto. Entendeu? Temos que aprender de maneira positiva a manter a nossa santidade, mas com uma prudência, uma sabedoria que emana da Escritura. E é lógico, eu espero que nós nunca tenhamos que passar por uma situação assim. Quer ver um outro exemplo? Você está andando na rua, aí vê um assaltante, passa todo o dinheiro. Aí você vira e puxa R$20. Ó, tem isso aqui. Você não tem mais dinheiro? E você fala, olha, eu sou crente, na minha conta do banco, eu tenho R$5.000. Vamos lá que eu vou sacar agora para você. É o que você vai fazer? Percebe como é uma religiosidade barata que não funciona, não tem nada a ver? Entendeu? Só que eu já vi crente criticar essas passagens. Entendeu? Num legalismo terrível, que você perdeu a essência das coisas. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu tomar um golinho de água. Capítulo 22. Hoje nós vamos fazer 2 capítulos. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que interessante, gente. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Davi rei. Aqui começa a ser formado o que futuramente vai ser conhecido como os valentes de Davi. A principal máquina de guerra do mundo antigo naquela época. Guerreiros de renome. Mas olha que interessante. Primeiro, a família de Davi vira fora da lei. Tiveram que deixar a sua propriedade, tiveram que deixar o seu trabalho, tiveram que deixar toda a sua forma de viver, porque o ungido do Senhor virou inimigo do Estado. O que eles fizeram? Fugiram para a caverna de Adulão. Não somente isso, toda espécie de pessoa descontente, entenda, entre eles os endividados. Se os irmãos lembrarem, o profeta Samuel falou, olha, vocês estão pedindo um rei, até imposto vocês vão ter que pagar para o rei. Veja, se a pessoa está endividada, sem dinheiro, ela tem como pagar imposto? Não. O que ela se torna? Próximo passo é ser preso, por não pagar o imposto. Então, todas aquelas pessoas que estavam descontentes com o governo de Saul, com a situação, se ajuntam a Davi. Na verdade, aqui a gente percebe um princípio super interessante. É nos momentos difíceis da vida que você vê quem realmente está do seu lado. Quem realmente é parceiro, quem realmente está lutando a seu favor. Porque amigo, para fazer churrasco, é a coisa mais fácil que tem. Agora, amigo, para se juntar com você, a hora que a sua cabeça foi colocada a prêmio, é somente amigo de verdade. Aqui começa a formar, veja, na pior crise do reino de Davi, quando Absalão, seu filho, nós vamos estudar isso junto, tenta dar um golpe de Estado. Quem segurou a onda na pior crise de Davi foram os valentes. Eles estiveram ao lado do rei, correndo risco de vida. Aonde foi formado aquele valente? Na pior crise da vida de Davi. Aonde vão ser formadas suas verdadeiras amizades? Nas piores crises da sua vida. É aí que você vê quem é quem. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 3. E Davi foi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas,
Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha que interessante, gente. Muita gente não entende o que Davi foi fazer entre os moabitas. Os moabitas não adoravam o Deus verdadeiro. Mas se você lembrar, a bisavó de Davi quem era? Ruth, moabita, casada com Boaz, avó de Jessé, pai de Davi. Para onde que Davi levou sua família? Davi tinha sangue moabita. Para onde que Davi leva sua família? Para a família da sua antepassada Ruth. E colocou numa fortaleza, fortaleza a qual Saul não tinha acesso. Percebe que interessante? Veja, eles não adoravam o Deus verdadeiro. Seria a mesma coisa assim, você, sua família é tudo feiticeiro. Entendeu? E aí você tem uma crise emergencial. Aí você pega a sua família e leva para ficar na casa dos seus parentes. É o que está acontecendo aqui. Mostrando um outro princípio. Em determinadas circunstâncias, Deus sim usa pessoas infiéis, usa pessoas incrédulas para te ajudar e para te proteger. Entendeu? Nós, veja, a depravação total, ela quer dizer que o pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Mas ela não quer dizer de forma alguma que o homem se tornou mau o suficiente para não conseguir realizar o bem. Prova disso, esse povo aqui não tem aliança nenhuma com Deus. E eles são extremamente honrados. E vão cuidar da família de Davi como se fosse sua. Quantas vezes na sua vida você já foi ajudado por incrédulos? Lembra, você já foi incrédulo. Você era um cego. Você não sabia a diferença da sua mão direita e da sua mão esquerda. E eu não vou falar de vocês, mas eu me conhecendo, com certeza, antes de eu ser salvo, eu era bem pior que o rei de Moabe. Falando por mim. Você fala por você. Entendeu? Só que na minha vida, o que eu vejo de pessoas que não conhecem o Senhor, que Deus usou para me abençoar, é impressionante. E no meu coração eu só tenho a agradecer a essas pessoas. Aí você vai falar, pastor, mas que benefício elas vão ter se vão para o inferno? Veja, profundamente a Bíblia não me revela. Mas a Bíblia nos mostra que lá no julgamento do trono branco, de Apocalipse 21, vão haver níveis de juízo de acordo com as obras. Deus é justo. Da mesma maneira que ele não pode dar o mesmo galardão para o ladrão da cruz e para o apóstolo Paulo, com certeza Deus não vai dar o mesmo nível de punição sobre um assassino e uma pessoa incrédula que viveu uma vida normal. Ah, pastor, me prova na Bíblia. Jesus fala, quando ele fala de Corazim e Betsaida, ele fala, haverá menos rigor no juízo sobre Sodoma e Gomorra do que sobre vocês. Então, quando você lidar com qualquer pessoa incrédula, lembra, ali tem uma pessoa que foi feita imagem e semelhança de Deus. E ela não perdeu aquela imagem e semelhança completamente.
E ela pode ser sim um instrumento para abençoar a sua vida. Entendeu? O seu papel é amá-la. O seu papel é falar a verdade em amor. E o seu papel é ter um coração agradecido àquelas pessoas que Deus levantou para te ajudar. Mesmo que elas não tenham a mesma fé que você. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Preciso falar do versículo 5. Veja, o profeta Gade. A Bíblia, nós temos os profetas maiores que fizeram obras enormes, nós temos os profetas menores que tiveram livros menores, e nós temos a atividade profética de outros profetas. Alguns deles têm uma citação como essa. Veja, esse Gade, nós não sabemos de onde veio, nós não sabemos para onde foi, entendeu? Se eu não me engano, a Bíblia ainda vai falar dele. Mas ele é usado por Deus pelo seguinte, fala, olha, sai dessa... Olha a orientação dada por Deus. Davi está numa fortaleza. Davi está protegido pelo exército do rei de Moabe. O que Deus faz? Levanta o profeta para falar, olha, volta para Judá. Seria a mesma coisa que você voltar para a casa do inimigo. Olha que interessante isso aqui. O que Deus está querendo fazer? A narrativa vai nos mostrar. Entre outras coisas, Deus vai estar nos mostrando o seu poder em livrar alguém dentro das situações mais adversas. Deus ele vai realizar nos próximos capítulos feitos incríveis, no qual o seu poder e o seu nome vão ser glorificados. Onde Saul, das mais diversas formas, vai chegar muito perto de tocar em Davi e não consegue. O que eu aprendo aqui? Mesmo nas situações adversas, é Deus que me coloca nelas. Não adianta falar, sai diabo, porque não é o diabo. A não ser que ele esteja funcionando como funcionário de Deus. Como no caso de Jó. Dá um conselho para você, na situação adversa. Fala, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de entendimento. Porque eu sei que tu és um Deus soberano e que todas as coisas acontecem segundo o teu sábio conselho. Como nós lemos no Salmo, no começo do culto, do seu leito de enfermidade eu tirarei. Quer dizer, a pessoa ficou doente, Deus foi lá e tirou. Entendeu? Hoje em dia se prega um evangelho mentiroso, onde o crente não pode ter um risquinho sobre ele. Veja, a gente vê Deus pegar Davi, ele usa a atividade profética para colocar Davi no olho do furacão. Se você olhar para a sua vida, isso já aconteceu em algum grau com você. É algo bem interessante que muitas vezes nós não entendemos. Amém? Vamos lá, versículo 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. E então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos capitães e milhares, e capitães e centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia.
Vamos fazer uma pausa aqui. Saul fica irritado com o povo. Fala, olha, Davi está dando vinho e terra para vocês. Davi está transformando vocês em capitão de 100. Para que vocês se voltem contra mim e comecem a conspirar comigo, que nem o meu filho fez. E fez aliança com Davi. Nós não sabemos de que maneira essa informação chegou a Saul. Mas a Bíblia nos mostra que Saul sabia que Jonatas fez aliança com Davi. Agora, aqui tem um fato interessante. Por que Saul não matou Jonatas por alta traição? Era a prática dos reis. Alguém da família real foi trair e mata. Para vocês terem uma ideia, o rei Herodes, da época de Jesus, matou sua esposa e seus filhos. Na maior. Havia um ditado no Império Romano que falava que era melhor ser um porco do que parente de Herodes. Entendeu? Veja, eu não tenho uma resposta natural para te dar porque Saul não matou Jonatas. Porque eles vão morrer na mesma campanha militar. Mas eu tenho uma resposta bíblica para te dar. Saul não matou Jonatas porque o coração do rei está nas mãos de Deus. E Deus assim decretou. Jonatas vive. E Jonatas viveu. Simples assim. Essa é a resposta bíblica. Acabou. Mas olha que interessante. Teve um dedo duro, um X9, como diz hoje em dia, que falou, olha, Davi já juntou os homens e está fugido. Só que, gente, não pensem que não pode ficar pior. Quando você estiver numa situação ruim, tome cuidado dobrado, porque ela pode piorar. Às vezes a gente chega aquele ditado no mundo, pior não fica. Você se engana. Entendeu? Porque olha o que vai acontecer. Versículo 9. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse, vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. O que aconteceu? Doeg entrega Aimeleque. Embora Aimeleque não soubesse de nada, Aimeleque agiu de maneira inocente. Mas lembram que havia uma maldição dada por Deus? Que não haveria ancião na casa de Eli? Infelizmente, essa maldição vai se cumprir. Porque olha o que vai acontecer, versículo 11. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul, ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse, eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul, por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse, Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa do seu pai. Gente, Aimeleque fala a verdade. Só que Saul, como a gente costuma falar no nosso crentez, endemoniado até o último fio de cabelo, chega e fala, olha, você vai morrer.
mesmo assim. O que a gente percebe aqui? Veja, no meu entendimento de muitos comentaristas, Aimeleque era um cara salvo, era um cara que tinha aliança com Deus. Aí o que acontece? Ele vai ser martirizado, ele e os da sua casa. Qual o crime dele? Nenhum. Entendeu? Simplesmente Saul vai lá e executa. Só que acontece um fato interessante aqui, que tem a ver com a nossa narrativa. Versículo 17. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu, e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Olha que interessante, nenhum soldado, gente, era a guarda de elite de Saul. E eles não quiseram ir contra os sacerdotes. O que Saul devia ter feito? Devia ter mandado matar todos os seus soldados. Só que Saul era endemoniado, não era burro. Porque ele não ia ficar sem a guarda pessoal. Mas entende a situação? Se um soldado desobedece à ordem do comandante, ele está debaixo de lei marcial. Ao estar debaixo de lei marcial, ele tem que morrer. Só que como sempre tem um perturbado, né, para aparecer, olha o que vai acontecer na narrativa. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Uma chacina horrível. Entendeu? Através, olha que interessante, quem tinha dado o decreto que não haveria ancião na família de Eli? Quem deu esse decreto? Deus. Quem cumpriu o decreto? A maldade de Saul e Doeg. Existe um exemplo muito claro disso. Discurso do apóstolo Pedro, falando para os sacerdotes judeus. Falou o seguinte: vocês, juntamente com Herodes e juntamente com Pilatos, conspiraram contra o Filho de Deus e o mataram. Ponto final, não, vírgula, para cumprir tudo aquilo que Deus havia de antemão determinado. Entenda, esse daqui é um versículo que nos mostra a harmonia entre um decreto divino e a responsabilidade humana. Quem é que vai responder pela morte de Aimeleque? Saul e Doeg. Quem vai responder pela chacina na cidade de Nobe? Saul e Doeg. Ponto final. Eles são responsáveis porque eles fizeram conforme a sua vontade. 2 pontos. Só que sem saber eles estavam cumprindo um decreto de Deus. É como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Existe o decreto de Deus. Lá na eternidade ele vai se cumprir. Mas aqui eu tenho como se fosse uma linha de trem. A soberania de Deus é um trilho. A responsabilidade humana é outro trilho. Os dois vão caminhar lado a lado até a eternidade, sem nunca se tocarem. Mas eles vão bater juntos na eternidade. De uma maneira que nós não sabemos, porque isso não entra em 1,8 kg de cérebro. Nós não temos alcance. A gente não consegue transcender.
Entendeu? Deus consegue cumprir 100% dos seus decretos. E ele o faz de uma maneira em que o homem é responsável. Por que as pessoas vão para o inferno? Resposta bíblica, porque não creram em Jesus, não se arrependeram dos seus pecados e são pecadores, apartados de Deus para sempre. Porque as pessoas pecam? Porque elas querem pecar. Por isso elas são responsáveis. Como a gente costuma dizer, todo mundo quando ora é calvinista. Senhor, salva aquela pessoa. Aí você levanta e conta a pessoa e fala, você precisa ir para a igreja. Entendeu? Então Deus é soberano e o homem é responsável. Eu gosto muito do exemplo do vidro. Nós estamos desse lado do vidro, vivendo a vida. Na verdade, isso é uma maneira que eu encontrei de explicar para mim mesmo. Então imagina se eu estou de cá do vidro, eu não sei os decretos de Deus. Eu só sei que eu vou ser salvo, vou passar a eternidade com Jesus. Isso eu sei. E sei que isso vai se cumprir. Só. Eu não sei se eu vou morrer daqui a 5 minutos. Eu posso infartar, cair duro aqui. Como já aconteceu em várias igrejas, o pregador caiu duro. Entendeu? Então o que eu faço? Vivo que nem Davi, com prudência, com sabedoria, obedecendo a palavra, não me metendo em encrenca, tentando ser sábio, guardando os dentes da boca. Entendeu? É assim que nós temos que viver, com toda a prudência e sabedoria, utilizando a verdade da palavra para nos proteger. Aimeleque fez isso? Fez. Pela narrativa a gente vê que o que aconteceu com ele, morreu. Por quê? Decreto de Deus. Aquela era a vida dele. Só que aí eu vou te falar uma coisa. Sabe onde Aimeleque está agora? Jubilando com o Senhor. Juntamente com Davi, juntamente com Noé, juntamente com Enoque, juntamente com Daniel. Por quê? Porque essa nossa vida aqui é uma passagem. Assim que desliga aqui, instantaneamente você está com o Senhor. O seu corpo vai para a sepultura, o seu espírito volta para Deus e conscientemente a sua alma está lá com o Senhor. Consciente. Aí levanta o irmão João, ressuscitar o outro irmão. Não, ressuscita não, que tá bom aqui. A gente tá tudo chorando aqui. E a pessoa está na maior festa do outro lado. Entendeu? Só que isso daqui é uma passagem terrível da Bíblia. Muito sério. Vamos seguir. Versículo 20. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. E então disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Veja, Davi reconhece que deveria ter matado Doeg naquele dia. Entendeu? Davi se vê como culpado da morte daqueles sacerdotes. Eu concordo com ele. Se eu tivesse no lugar de Davi, ia pensar, podia ter matado o cara. Entendeu? E evitar esse sofrimento. Por que Davi não fez, sendo um homem prudente? Olha que interessante, a maestria de Deus. Davi, homem prudente, guerreiro habilidoso, conhecia Doeg, sabia que Doeg não prestava, sabia que ele era um dos principais guerreiros de Saul. Davi sabia que ia ter encrenca. Por que ele não fez isso? Com certeza, a mão de Deus evitou. Porque em outras passagens de Davi,
você vê Davi agindo de forma diferente. Entendeu? Eu tenho um ditado. Se você está realizando algo, você vê que algo pode dar errado num lugar, pode ter certeza que é ali mesmo que vai dar errado. Entendeu? Você vai fazer uma viagem. Aí de repente você fala, nossa, mas se eu pegar a estrada esse horário, final de tarde escurece, deve vir chuva, pô, é perigoso até eu me envolver num acidente. Mesmo assim você vai. Aí você está no meio da estrada, tem um acidente, caminhão bateu com ônibus. 4h30 de congestionamento. Aí você fala, bem que eu sabia que não tinha que viajar esse horário. Mesma coisa, você vai para um lugar perigoso, Rio de Janeiro. Você vai atravessar o Rio de Janeiro como? Vai pegar a linha vermelha às 3 da madrugada ou vai pegar a linha vermelha às 11 da manhã? Entendeu? Você tem um bairro perigoso. Você vai ficar andando a pé com o seu iPhone, nem sei quanto custa um iPhone, deve estar uns 5 mil reais. Aí você vai ficar andando de iPhone no meio do bairro mais perigoso da cidade. É isso que você vai fazer? Gente, aqui tem um ensinamento muito certo. Davi percebeu que a coisa está errada. Pela providência de Deus, Davi não evitou. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Em dezembro de 2016, minha mãe veio nos visitar. E aí, no dia 28 de dezembro, ela foi sentar para jantar com a gente. E eu sempre discutia com a minha mãe, mãe, senta na cadeira. Não senta no banquinho. Entendeu? E aí, na primeira noite que ela foi jantar com a gente, ela sentou no banquinho e o banquinho ameaçou ir para trás. Quando o banquinho ameaçou ir para trás, ela se segurou na mesa e a Paula segurou junto. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma cadeira dentro da outra, para a mãe sentar na cadeira. E aí foi, não sei o quê, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque não sei o quê. Aí veio o dia seguinte, a janta do dia seguinte. Minha mãe foi sentar no banquinho. O que aconteceu? O banquinho caiu para trás e ela quebrou a perna. Na hora eu vi que o culpado era eu. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha que ter dado uma de maluco. Fala o seguinte, não vai sentar, não tem janta. Vai comer de pé. Sim. Não, porque olha, não tem. Entendeu? Ou come nas duas cadeiras, uma dentro da outra, ou vai comer de pé. Tem hora que você não pode concordar, que nem filho. O filho vai fazer coisa errada. Pai, quer ir no show. Filho, você não vai no show. Por quê? Porque eu não quero, é perigoso, lá não tem nada para você, você não vai, eu vou embora de casa. Quer que eu ajude a arrumar sua mala? Entendeu? Gente, tem coisa que você tem que posicionar. Você tem que fazer papel de adulto. E fazer o que é certo. Lógico, o meu consolo é porque conhecendo a Bíblia, por motivos que eu não conheço, Deus decretou que minha mãe ia passar por aquele acidente. Ele autorizou que aquilo acontecesse. Mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preferia ter dado uma de maluco. Entendeu? Ali eu aprendi, ó, não tem mais. Não tem mais. Quando eu vejo alguma coisa, não vou fazer, então não tem. Vamos ficar parados aqui agora. Vamos sentar no chão aqui e vamos ver quem aguenta mais. Entendeu? Não tem. Entende? Tanto é que aconteceram situações depois na minha vida que eu firmei com as pessoas. Falei, olha, não vou fazer isso, não tem jeito e é minha última palavra. E acabou. Entendeu? Porque, veja, segurança nossa é algo muito sério. Entendeu? E excesso de segurança nunca vai prejudicar. Deus usa as atitudes humanas para nos preservar. Da mesma maneira que Ele usa o seu sentimento de amor pela igreja para fazer com que você chegue até o fim da fé.
Por isso que na Bíblia tem um monte de exemplo. Ó, não deixe de congregar, não se afaste, não se priva da graça de Deus. Porque Deus, inclusive, usa esses avisos para nos manter no caminho. Por que você veio hoje no culto? Porque você usou sua livre agência e decidiu vir no culto. Mas qual foi o motivo principal? Foi Deus que te trouxe. Mas você não veio igual robô, ficou doidão, possesso e veio. Não, você veio porque você quis. Esse doce equilíbrio. Então, irmãos, quando você vê algo sério, algo certo, algo que tem que ser feito, provavelmente você está sendo usado por Deus para prevenir algo. Não tenha medo de ser firme. Hoje em dia o mundo quer que você seja uma geleia. Em relação aos homens, o mundo quer que você seja uma galinha. Entendeu? Daquelas de granja, com 3 dedos de gordura que não presta para nada, fica só parado, botando o ovo e comendo. Entendeu? Deus nos revestiu de sabedoria. Para nós que somos homens, para você também que é mãe, é mulher, uma mulher de Deus. Existem situações que Deus te comissionou a usar você para prevenir coisas ruins. Lembra dessa máxima, se algo pode dar errado, bate o olho, que provavelmente Deus está te avisando, ó, ali vai dar errado. Ali vai ter problema. E aí a hora que o problema vem, você fala, puxa, bem que eu sabia. Se sabia, porque não fez nada. Entendeu? Você vai se sentir melhor com a sua consciência. O próprio Davi chegou e falou, olha, eu sou o responsável. Porque eu sabia que Doeg ia dar problema. É um sentimento ruim, gente. E não tem como voltar atrás. Depois que o leite é derramado, não tem mais o que fazer. Deus pode remediar? Pode remediar. Deus pode modificar, atenuar as consequências da nossa atitude? Pode. Mas se Deus está te mostrando, age logo. Entendeu? Várias situações da nossa vida, Deus coloca a pulga atrás da orelha. Você bate o olho e fala, isso aí não vai dar certo. Isso aí está errado. Alguma coisa não está encaixando. Quando acontecer isso, ore, busque conselho. Entendeu? De pessoas comprovadamente sábias que têm relacionamento com Deus. Quem são essas pessoas? Seu cônjuge, seus pais, seu pastor. Para isso que tem pastor. Eles vão ser usados grandemente por Deus para evitar de você errar. Tem que ser feito. Oração, jejum. Eu tenho uma regra. Incomodou, eu paro. Algo não encaixou, eu paro. Chegou para mim e falou, tem que decidir agora. Minha resposta é não. Porque eu entendo que Deus me deu um cérebro para pensar, para raciocinar e para medir. Ah, precisa a resposta na hora. Então é não. Pode seguir seu rumo. Provavelmente vai dar besteira. Amém? Essa é uma das principais aplicações. Que mais que eu separei aqui? Gente, o perigo de pessoas malignas perto. Também ligado a Doeg. Gente, cuidado com gente ruim. Não fica perto. Entendeu? Eu normalmente com a maloqueirada faço assim, oi aí, beleza, beleza. Ele lá é o cara. 500 metros de distância. Tem gente que tem o dom de ficar do lado de pessoa errada. Pessoa fofoqueira, pessoa maledicente, pessoa que quer ser o mal, pessoa invejosa, pessoa que só faz besteira, gente maluca, que arruma encrenca com todo mundo. Gente, se afasta dessas pessoas. Onde tem pessoa errada, vai dar coisa errada. É a natureza da pessoa. A cobra pica porque é a natureza dela. Lembra, nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário, eu peco porque eu sou pecador. É a minha natureza.
Entende? Mesma forma a pessoa má, ela faz maldade porque é a natureza dela. Fique longe. Que mais também que a gente aprende? Cuidado para não expor pessoas ao perigo. Se Davi não tivesse ido a Nobe, nada disso teria acontecido. Cuidado, as nossas atitudes podem expor as pessoas à nossa volta ao perigo. Sempre seja atento. Entendeu? Isso aí pode acontecer. Das mais variadas formas. Entendeu? Por exemplo, você pode mandar um filho estudar longe. Quero que meu filho estude no Colégio Estadual do Paraná. Aí o filho está bem aqui no bairro, estudando bem. Ele vai para o Colégio Estadual do Paraná. Chega lá, ele conhece uma turma, começa a usar droga, se desvia da igreja e vira uma vida louca. Para pensar. Existem alternativas. Você tem condições de dar um bom estudo para o seu filho, mantendo ele numa situação, como é que eu vou dizer a palavra certa? Uma situação compatível com a maturidade dele. Porque vai chegar um momento que ele vai estar no mundo, bicho solto. Só que aí tudo aquilo que você construiu no interior dele vai protegê-lo de coisas erradas. Lembra, ensina o teu filho no caminho para quando ele for grande não se desvie dele. Isso não está falando de salvação. Essa passagem está falando de princípios bíblicos no coração da criança. Eu já expliquei isso para vocês. Que mais? O rei Davi, todo sábio, fugiu para o lado errado. Numa situação de pressão. Ele foi para a corte de Aques e teve que se fingir de louco para poder escapar com vida. Gente, se Davi, talvez o maior rei de Israel, errou, imagina eu e você. Então realmente tomar cuidado, vamos aprender com Davi. Olha, Davi errou, então deixa eu colocar minha barba de molho. Não sei se tem esse termo na Venezuela, coloca a barba de molho, fica calmo, fica atento, sossega, entendeu? Porque veja, para que está essa passagem na Bíblia? Para nos mostrar, meu amigo, pode acontecer com você, então cuidado, tá bom? Aí mais uma aplicação, veja, na caverna de Adulão, foi o início dos valentes de Davi. É nos momentos difíceis da nossa vida que Deus vai forjar as principais alianças, as alianças verdadeiras. É no momento difícil que as verdadeiras amizades vão estar do seu lado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e colocando a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que em todas essas situações o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, inteligência, estratégias corretas. Senhor, não nos entregue aos nossos próprios desejos, mas ao contrário, que a tua graça poderosa possa agir por nós, sobre nós, nos capacitando e nos direcionando em tudo. Sê conosco, nos capacita, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém.